Olha, vamos voltar a falar de política aqui no Jornal do Piauí, porque o presidente do Partido Progressista no Estado, Júlio Arcoverde, confirmou aí uma informação importante, Nivaldo Barbosa. Verdade, ele passou o final do ano fora, viajando com a família, e não tinha se pronunciado ainda sobre as filiações, as novas filiações ao Partido Progressista. E sobre a possibilidade do secretário de Planejamento da Prefeitura de Teresina, Washington Bonfim, professor Washington Bonfim, se filiar ao PP, é real e já tem missão definida para ele no novo partido. Vamos acompanhar em tempo real. Presidente estadual do PP, o deputado Júlio Arcoverde confirmou convite e missão para o secretário Washington Bonfim se filiar ao partido. O Washington teve uma conversa comigo e com o senador Ciro no dia 24 de dezembro, onde foi convidado pelo senador Ciro para se filiar ao Partido Progressista. Nós estávamos precisando de um técnico da qualidade do Washington e também para ele presidir a Fundação Milton Campos, que é a fundação do nosso partido, do Partido Progressista. Como é um técnico qualificado, ele podia dar andamentos a novos projetos na Fundação Milton Campos. Agora, do ponto de vista político, vincula-se essa filiação à possibilidade dele ser um candidato a vice do prefeito Firmino Filho, indicado pelo PP. Essa possibilidade existe? Claro, eu acho que se a pessoa está filiada, é uma pessoa que milita politicamente, tem competência, principalmente competência administrativa, ele pode ser um bom vice. Eu tenho dito que a questão de vice não é parte principal para a gente apoiar o prefeito Firmino Filho. O prefeito Firmino Filho não terá do PP nenhuma faca na garganta para indicar vice. Eu acho que o vice tem que ser da confiança do prefeito Firmino Filho, tem que ser um vice que não atrapalhe e que possa unir um grupo maior de partidos para que o prefeito possa ganhar a eleição de 2016. O PP também planeja filiar deputados. Nós estamos por meta nesse ano de 2016, a partir de março, nós vamos ter um mês para a abertura das janelas. Então, tanto eu, como a deputada Iracema, como a governadora Margarete, e principalmente o deputado Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do partido, nós estamos fazendo uma articulação para que a gente possa aumentar a bancada do partido aqui na Assembleia e, quem sabe, até na Câmara Federal. Nós estamos conversando com os deputados, que têm uma ligação já muito forte com o partido nas suas bases, e fizemos esse convite para a deputada Belê, para o deputado Hélio Isaías e para o Joel, que hoje está no PTB. Estão avaliando e essas conversas estão sendo bem adiantadas nesse mês de janeiro e fevereiro, para que em março a gente possa concretizar algum desses convites que a gente fez para esses 3 deputados. Então, a possibilidade de indicação do vice de Firmino Filho. Agora, Eli Lopes, você que também acompanha essas questões da política aqui, Eli Lopes levantou uma questão importante. Tanto interesse em torno desse cargo de vice, hein, Eli Lopes? Parece que a vice está mais disputada do que o cargo mesmo de prefeito, né, Elivaldo? Só o Elivaldo é que sabe explicar o motivo. Dessa vez, ali, não é uma vice qualquer, né, na verdade. É uma vice muito desejada e há razão para isso. É o que se comenta assim nos bastidores e isso é natural. Quer dizer, reeleito, o prefeito Firmino Filho deseja disputar o Senado e, para isso, ele tem que sair da prefeitura em 2018, em abril de 2018, prevalecendo as regras atuais. E se isso acontecer, como aconteceu em 2010, com o então prefeito Silvio Mendes, quem assume, quem é? O vice. E o vice vai administrar uma cidade, é a capital do estado, Teresina. 2 anos, né? E Elmano Ferreira até hoje colhe os dividendos políticos daquele cargo. Seguramente, daquela prefeitura que assumiu durante 2 anos, embora não tenha sido reeleito. Então, agora vamos, falando de política, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o deputado federal Assis Carvalho. Está aqui conosco, vai falar com a gente a respeito dos desdobramentos políticos. Ele, deputado Assis Carvalho, que tem acompanhado de perto todas as discussões que envolvem os processos, não só de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas também o processo que corre contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética, presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Meu grande amigo Elivaldo. Boa tarde, deputado. Bom, vamos falar a respeito das questões nacionais, que o senhor está acompanhando de perto, mas também falaríamos aí a respeito dessa questão da sucessão municipal. O Partido dos Trabalhadores hoje acha importante fazer essa discussão internamente de um nome possível para disputa também? Sim, o PT é um partido que tem uma influência boa no estado do Piauí. Nós temos, graças a Deus,
uma vitória sequenciada desde 2002, porque ganhamos no estado de 2002, 2006, 2010, porque nós apoiamos o candidato vitorioso, embora depois tenha tomado uma posição contrária a nós, e ganhamos 2014. Então, é um partido que tem um respeito, um peso pelo grande trabalho que tem no estado do Piauí. Isso obrigaria uma candidatura, uma obrigação moral de ter uma candidatura própria em Teresina? Em Teresina, nós temos um fato muito interessante. As disputas que nós tivemos aqui nos últimos, de 2000 para cá, a gente não tem logrado êxito nas lutas municipais, embora nas estaduais sempre somos majoritários. A gente ganha as eleições. Por quê? Com nossos nomes no estado. Infelizmente, no município não temos a mesma sorte. Talvez não conseguimos ainda fazer o diálogo da municipalidade. Tem algumas falhas que precisam serem corrigidas. Agora, sou um defensor que o PT tem que amadurecer, tem que fazer um bom debate. Esse mês de janeiro eu quero... Do ponto de vista jurídico, não há razão nenhuma para impeachment da presidente Dilma. Até agora não houve nenhum fato concreto que ensejasse uma responsabilidade pessoal da presidenta. Não há um ato de improbidade. O que existe são denúncias genéricas de algumas pessoas que fazem parte da base do governo, mas na pessoa da presidenta, até hoje, se tiver alguém que graças a Deus tem uma folha honesta, séria, é a presidente Dilma. O que se levanta hoje é a chamada impopularidade pelos problemas que a presidente Dilma teve que enfrentar. Problemas internacionais, porque uma crise internacional não tem como, numa economia globalizada, não afetar o Brasil ou qualquer outro país, porque hoje o Brasil, que vive de commodities, o Brasil vende ferro, eu vou dar um exemplo bem claro. E no momento que você vende o ferro para a China, tem uma crise na China, a China reduz a compra de ferro, ou muda a loja econômica, que foi o caso concreto da China, que era um grande comprador de ferro, reduz as divisas. Se reduz a divisa, você, obviamente, começa a gerenciar a crise. Muitos membros da oposição argumentam que, durante o período de crescimento econômico do Brasil, o Brasil não se preparou para, por exemplo, substituição de importações, fortalecimento da infraestrutura e, por exemplo, superar esses problemas internacionais com mais facilidade. Olha, isso é um olhar que a oposição pode ter e tem todo o direito. Agora, é uma questão de um foco administrativo. Se você pegar os dados que foram publicados agora por estudos internacionais, a redução da pobreza no mundo, nos últimos anos, houve uma redução de 14,5%. O Brasil reduziu a pobreza em 82,5%. Então, o Brasil talvez tivesse que fazer a opção, ou reduzir a pobreza, ou mudar o foco da economia para continuar investindo nos grandes aglomerados. O Brasil optou pelos pobres, isso é uma decisão de governo. É possível que os partidos da oposição, que têm uma ligação com os poderosos, com os ricos, não gostem muito deste modelo. Então, se o Brasil está gerenciando uma crise, nós reconhecemos que ela existe, né? Porque fez uma opção por Minha Casa Minha Vida, por uma rede de proteção aos mais pobres, com Bolsa Família, com a questão de investir mais na universidade para que filho de pobre pudesse estudar, contribuir para que você tivesse mais de 100 mil estudantes do Brasil Sem Fronteira. É uma crise justa. Você faz uma crise que ela pode estar acontecendo, mas está, obviamente, distribuindo riqueza com os mais pobres. Isso é uma decisão de governo que o PT teve que tomar. Agora, é uma crise também que ela é muito motivada pela teimosia da imprensa, que, por uma questão ideológica, ela termina potencializando essa crise. Você agora pegou o final de ano, quem tem a oportunidade de viajar para o norte do estado, aqui no retorno, você passava 3 horas de Campo Maior para cá, com a BR lotada de carros, né? As pessoas estão podendo passear, as pessoas estão vivendo melhor. Se você comparar a crise que nós temos hoje com a crise dos anos 80 e dos anos 90, onde as pessoas ocupavam BR para tomar caminhões de carne, para não ver o seu filho passar fome, essa era a crise da direita. Na nossa crise, ela existe, mas tem uma rede de proteção, essas imagens dolorosas não se vê mais, graças a Deus e graças à boa gestão do PT. Então, só para te colocar, que do ponto de vista da impopularidade da presidente Dilma, se isso for razão para impeachment, coitado dos prefeitos. Você vai abrir um precedente perigoso, porque toda vez que você tiver um prefeito impopular, aí vamos agora pegar os vereadores e tirar o prefeito do mandato. Não é assim que você enfrenta a democracia. Agora, o senhor falou a respeito da situação que envolve a presidente Dilma, realmente essa questão jurídica é uma discussão que realmente divide muitas opiniões. Aliás, muitos juristas acham que não há o elemento que seria o estopim desse impeachment. Agora, em relação à imprensa, o senhor não acha, por exemplo, que a imprensa, e muitos dizem que a imprensa golpista que defende o impeachment de Dilma, também não é a mesma imprensa que noticia os fatos contra Eduardo Cunha, hoje o maior adversário de Dilma Rousseff, e que não foi a mesma que noticiou
os problemas que levaram ao pedido de impeachment feito pelo Partido dos Trabalhadores contra Fernando Henrique Cardoso. Então, essa imprensa golpista, entre aspas, não é a imprensa que noticia os dois lados? Nós temos hoje uma parcela da imprensa que se comporta como um partido político. Hoje, como você tem uma oposição desnorteada, que não tem um projeto para o Brasil, há uma parcela da imprensa, coordenada pela Globo, assume esse papel. Isso é um fato notório, público. Quando você pega, por exemplo, a forma que ele trata uma delação premiada contra um membro do PT, por que ele não divulga do mesmo jeito contra agora o Aécio? Que foi também, nos mesmos termos, foi denunciado. Aí o tratamento é diferenciado. Isso é um fato. Quanto à questão de denunciar Eduardo Cunha, não tinha o que fazer. A imprensa fez tudo para evitar, mas era tão notório, tão ridícula a situação, que teve um momento que a imprensa teve que se dobrar, porque a sociedade não tinha mais como permitir que o abuso que estava acontecendo, um presidente que colocou o ano de 2015 numa crise tamanha, porque colocou pauta-bomba do começo ao fim, tem uma maioria diante da chantagem que ele faz, diante de muitos parlamentares que estão ali na palma da mão por chantagem, e aí termina o Brasil todo pagando um preço muito alto, e isso a imprensa não explica. Então, quando a imprensa noticiou a situação do Eduardo Cunha, porque é sustentável, são dados, você tem lá, não é, o depósito no banco com as falcatruas dele. Qual é a falcatrua que você pode ver concretamente contra Dilma? Até hoje nenhuma. E eles estão loucos para encontrar alguma e nunca conseguiram encontrar. Então, tem que tratar de forma diferenciada. Você não pode comparar uma situação de alguém que se apropriou do dinheiro público, que depositou na conta da Suíça, com uma presidenta que o que pode denunciar é a dificuldade que ela enfrenta por conta da crise internacional. São situações totalmente diferentes. Deputado, qual é a avaliação que o senhor faz do comportamento do PMDB em relação à presidente Dilma? O PMDB é um partido que eu gosto de dizer que a sociedade tem convivido com esse modelo do PMDB. Você tem dois PMDBs. Se você pegar a eleição de 2014 para a presidente Dilma, dos 66 deputados eleitos, 33 votaram em Aécio e 33 votaram na Dilma. Esse é o PMDB. Dos 33, Eduardo Cunha foi um que votou no Aécio. Então, ele já é um opositor de primeiro momento. Houve erro do PT em empoderar o PMDB ao indicar Michel Temer como vice? Não é uma questão de erro do PT. A sociedade tem escolhido o PMDB com esse modelo, mas o PMDB ele é forte porque o povo elege os seus representantes. Então, o PMDB representa uma parcela da sociedade que quer se sentir representada pelo PMDB. Não então, dá para governar sem eles? Nós temos que respeitar a posição da sociedade. Quem decide o tamanho do PMDB é a sociedade. Se a sociedade compreende que esse PMDB, que tem sempre esse modelo, é necessário para poder consolidar a democracia, nós temos que submeter naturalmente a isso. Partido nenhum nesse país, Joelson, governa sozinho. Nem o PMDB governa sozinho, nem o PT, nem o PSDB. Nós temos que compreender que o modelo vigente da política brasileira, você tem que ter aliança. Você tem que fazer uma opção. Ou o PT faria uma opção pelo PMDB, ou faria como o PSDB fez na época pelo DEM, Deputado, né? E tinha que tomar uma Mas o posição. governo terá os 172 votos para barrar o processo de impeachment? Tem mais. Hoje eu posso lhe dizer que quem tem acompanhado a imprensa, e eu sei que vocês estão bem atualizados, o cenário mudou bastante. No cenário do final do ano, com a posição da Comissão de Ética, que conseguiu a admissibilidade do Eduardo Cunha, ele perdeu forças. A posição do tribunal, que também foi colocada, a denúncia do Janot, também em relação a ele, porque, na verdade, a questão do impeachment é um ranço, né? É um tipo de uma chantagem. Eu estou incomodado e tenho que mudar o foco daquilo que eu fiz de errado e tenho que colocar isso na cola da presidente. E o Brasil inteiro paga. Então, hoje, toda a responsabilidade dessa desordem econômica é do presidente da Câmara, que tem, na verdade, governado para o mal, tem feito com o peso que tem hoje dentro do parlamento, e por ele tem uma grande maioria, e eu espero que vá diminuindo daqui para frente, tem criado situações complicadas para o presidente. O Parlamento Federal tinha que estar aliado ao Executivo, procurando alternativas, procurando saída para reduzir a crise. E nós temos alternativa, mas infelizmente as alternativas não passarão pela Câmara porque nós somos minoria. Então esse é o fato que está acontecendo. Então eu acredito que hoje nós, com a posição hoje da reorganização da política econômica, eu espero que a gente dê hoje um novo norte com a saída do Levi, com a entrada do Nelson Barbosa, com a coordenação da política, da pessoa do Jacques Wagner, que é um grande articulador. Hoje nós temos, eu acredito que entre 200 e 250 votos. A possibilidade da entrada do impeachment
eu acredito que ela não passe nem na comissão hoje, pelas posições ora colocadas. E com as manifestações de rua diminuindo em favor do impeachment, o senhor acredita também que esse placar vá sendo favorável ao presidente também no Congresso? O Congresso reflete um pouco do que está nas urnas. Hoje o Partido dos Trabalhadores e a base do governo, principalmente o Partido dos Trabalhadores, tem uma base social consolidada, graças a Deus. Não é de agora, é uma base histórica. Uma base que estava meio retraída por conta de alguns fatos. Mas no momento que ela foi chamada às ruas, é só ver exatamente o que aconteceu na última manifestação. Você não pode imaginar fazer o impeachment de alguém que foi legitimamente eleito. Você vai impeachment para colocar quem no lugar? O Michel Temer? O Eduardo Cunha? É preciso compreender. Se sai a Dilma, quem vai entrar é Eduardo Cunha ou Michel Temer, dependendo das circunstâncias ali colocada. E aí o povo começa a refletir. Dizem, eu não gosto da Dilma, eu não gosto do PT, mas eu não vou colocar Michel Temer para dirigir o meu país. Então as pessoas têm juízo, as pessoas refletem, as pessoas pensam. Não é assim como se imaginavam, que jogavam na rua e de uma hora para outra estava tudo resolvido. A questão de outros momentos, mas época tal, o PT também pediu impeachment de fulano. Pedir é um direito de todo mundo, não tem nenhum problema, isso faz parte do jogo político. Acontece que não houve, naquele momento, por uma compreensão da casa, prosseguimento da solicitação do PT, como não deve usar agora também de que haja prosseguimento se a casa tiver juízo, porque nós lutamos tanto para termos uma democracia. A democracia que nós temos hoje, muitas vidas foram ceifadas, muitas pessoas morreram e nós não podemos voltar novamente às velhas épocas dos golpes, porque o golpe só deixou o nosso país mais pobre e a nossa intelectualidade mais sofrida. Tá, então o senhor acha que é um golpe? Não tem dúvida nenhuma, nós temos hoje uma situação de uma presidente que foi eleita democraticamente com 54 milhões de votos em segundo turno. Se você não tem um fato concreto que esteja com base na Constituição, e não tem, é um fato concreto que não tem, fora ranço político, não existe compreender que tem que mudar a lógica da direção política, a sociedade tem que ter o direito de fazer isso, mas não pode ser alguém da mídia ou alguém que perdeu as eleições e não se conforma com o resultado das urnas. Deputada Assis Carvalho, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado. Eu que agradeço e desejar um 2016 a todo o meu estado do Piauí, a vocês que fazem o bom jornalismo aqui na TV Cidade Verde e aproveitar no dia de Santo Reis aqui, fazer esse registro para poder externar o abraço a todos os homens e mulheres do meu querido estado. Feliz 2016.